Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida on Demand. Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago e seu anfitrião e comigo está ele, o nosso querido André Padilha. Palmas pra ele! Salve, salve, jovenzinhos, como diz o Thiago, eu peguei essa frase com ele, salve, salve, jovenzinhos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. É isso aí, meu jovem. Como é que tá? Você tá bonzinho, cara? Como é que foi a sua semana? Foi de boa na lagoa? Foi suave na nave? Como é que foi? A minha? É. Tamo aí nessa correria, né? O trabalho tá puxado e passou a prova do Rio. Tirei o pé um pouquinho pra tratar um pouquinho do corpo mas já a gente tá de volta, né? É isso aí, meu jovem, é isso aí. No programa de hoje nós estamos com ele, o Brabo está presente. O nosso convidado é o personal trainer, olha que chique. Bruno Faria tá aqui da F2 Assessoria. Palmas pra ele. Obrigado pelo convite. Uma honra estar participando aqui do podcast aqui, On Demand, né? Sucesso total, vai ser um prazer estar contando a história, treino e por aí vai com vocês. É isso aí, meu jovem. Pra quem não sabe, esse jovem, ele é treinador, ele é personal da F2 Assessoria, a assessoria de Campinas, né, Bruno? Campinas. É isso a aí. Gente é de Campinas. Maravilha, esse é o brabo. E pra quem não conhece ainda a F2, todos os links estão na descrição do vídeo pra você que assiste no YouTube. Pra você que tá ouvindo essa versão do podcast, a descrição está também na descrição do podcast aqui, seja no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no Castbox, no Podcast Addict. Eu não sei por onde você tá escutando a gente, saiba que tem link aí na descrição. Se não tiver, vai lá no nosso Instagram, que lá vai ter todos os links pra você poder seguir e acompanhar esse brabo que está aqui com a gente hoje pra trocar uma ideia muito bacana, pra falar sobre corrida de rua, pra falar sobre treino, vai contar um pouquinho da sua história. Então, meu jovem, seja bem-vindo. E eu já quero também dar as boas-vindas pra essa galera que tá no nosso YouTube assistindo. Palmas pra vocês! Pra galera que também que tá no Instagram aqui, ó, a Érica de Costa, o Gu... olha, esses arroba do Instagram me colocam em cada uma. Se eu errar, a culpa é de vocês, tá? Ó, a Érica.decosta, Gu Beltran, a Lelê da Corrida, essa o Bruno deve conhecer bem. A Marcela S. Peglit, Sheila L. Alencar. Ó, a doutora Thalita também tá aqui, viu, André? Eu vi. Salve, Thalita! Logo precisamos... Thalita tá aqui, já entrou com a gente aqui no Instagram também. A minha patroa, Cíntia Marques, cadê? Um beijo, patroa, pra você. É isso aí! Pra você que tá assistindo a gente pelo Instagram, saiba que a transmissão oficial é lá no YouTube, tem link aqui nos stories. Se você voltar nos stories, vai poder pegar o link e vir pro nosso YouTube, ou também tem o link na bio, enfim. Vem pro YouTube, que no YouTube você vai poder mandar o seu salve vai aparecer aqui na tela, vai poder mandar suas perguntas, tá bom? Então cola no YouTube que vai ser bom demais. E então, bora começar esse programa, né, meu jovem? Você tá pronto Bora. pra essa conversa? Você tá pronto? E eu tô prontíssimo. O Bruno tá pronto? Ô Bruno, eu vou falar um negócio pra você. Nós esperamos você ansiosamente aqui por muito tempo, viu? Será uma honra estar compartilhando vivência, história aí, viu? Eu também aguardava o convite aí pra estar batendo um papo com vocês, né? Eu acho que é prazeroso estar contando algo que a gente vive com tantas pessoas aí do bem que seguem vocês. É isso aí. E é importante dizer que a gente só chegou através no Bruno por causa da Laís, que fazia parte aqui do nosso time. Não, chama o Bruno que tem história e tal, e nessa de chama o Bruno e nunca dá, e tem prova disso, tem prova daquilo, tem o campeonato não sei da onde, tá, uma hora a gente vai conseguir achar um espaço, saber que primeiro quando ele tá tranquilo, que não adianta também chamar o Brabo, e o Brabo tá cheio de compromisso, e... né, André? Como muitas pessoas falam pra gente, né, as pessoas falam assim, hoje eu não posso,
posso. Ah, não sei. Então, pra evitar esse tipo de coisa, a gente vamos procurar o melhor momento. Aí conseguimos conversar lá na meia de Campinas, deu tudo certo. E aí, já na sequência, já peguei a deixa. Falei assim, agora é a hora de falar com o homem, de marcar com ele. Então, já agradecer também de antemão a Laís, que fez essa ponte no começo lá. Valeu, jovenzinha, obrigado pela sua força aí, tamo junto. Ela tá no YouTube. Tá no, cadê? A aba do YouTube tá fechada pra mim aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu já puxar. A Thalita apareceu aqui no YouTube, o André Padilha, cadê? Palmas, aê, palmas. A Lívia Cristina Alexandre Figueira, a Laís, grande Laís, aqui, ó. Salve, mandou aqui, ó, um parabéns. Boa noite, querido professor, é isso aí, ó. A Lívia também mandou aqui, ó, estamos na área. Boa noite, querido professor. O pessoal tá parecendo o seriado do Chaves, né? Querido professor. Aqui desde quando a gente vai fazer 9 anos o mês que vem, né? E desde sempre, quando eu quero falar com os alunos, e às vezes os alunos tá conversando e tal, aí eu sempre falo, entenderam, queridos alunos? Aí eles falam, sim, querido professor. Aí o querido professor pegou. Sei, isso daí, Bruno, se chama Eu Quero Alívio no Meu Treino, é isso? É isso que o pessoal fala, isso que quer ficar de boa, não quer pegar subido, não quer pegar treino pesado, quer só ficar suave na nave, é isso que significa, entendeu? Mas é isso, senhoras e senhores, o André falou de você aquela hora, Bruno, mas agora quem deu uma caída foi ele. Ele sumiu porque ele caiu? É, ele deu uma caída lá, tomou uma rasteira da internet. Tá tudo bem. Não tô entendendo, vocês derrubaram eu por quê? Ah, meu jovem, não parece. O importante é que você voltou bem, que você tá aí chique, elegante. E antes da gente entrar no nosso bate-papo oficial, quer falar com o Bruno e conhecer um pouquinho a história dele, vamos fazer o nosso jabá, aproveitar que a nossa audiência tá alta, né, meu jovem? Vocês podem observar a audiência que está aqui acompanhando. Pra você que tá só escutando o podcast, você não vai poder ter essas imagens bonitas que nós vamos mostrar agora, mas você vai poder ver depois no YouTube. Pra quem está no YouTube e quem está no Instagram, vai poder ver essa camiseta bonita que o André está. Mostra sua camiseta aí, André. Olha que beleza, olha que camiseta bonita, olha isso. Ô, Thiago, e hoje não é só a camisa baixa pace, viu? Camisa baixa pace, exatamente, é isso que eu ia dizer. E hoje não é só camisa, hein, Thiago? O quê? Eu falei pra você que ia ter sinais. Haverá sinais. Mostre os sinais. Quarta-feira, ó. Olha que boné bonito, meu povo. Olha que boné bonito. É isso aí. Estão abertas estão abertos. Olha que coisa feia. Está aberta a temporada de compras das nossas camisetas de pré-treino e boné. Por que eu falei pré-treino? Porque tem diferença da camiseta pré-treino, que é essa camiseta que você usa pra correr, que você usa, né, pra poder fazer os seus treinos aí e tal. Tem diferença e a gente vai fazer o pré-lançamento dessas camisetas. Então você que tem interesse, já manda mensagem pra gente no Instagram. Você que tem interesse de adquirir o nosso boné, já chama lá no Instagram, no direct mesmo. Deixa, fala assim, ó, eu quero saber como é que vai funcionar o lançamento das camisetas de pré-treino, de treino, o pré-lançamento, tá? Enfim, vamos vender essas camisetas pra vocês aí, pra ajudar aqui o podcast. Vai ter venda de boné, vai ter venda também de caneca do Corrida On Demand. Estamos trabalhando para vocês adquirirem os nossos produtos aí, ajudar o nosso trabalho. E também as camisetas casuais, as camisetas que você pode usar, mandar de presente. Essa daqui também é o modelo I Love You Run, com o logo do nosso podcast aqui, ó. Nossa lojinha já está disponível para você comprar essas camisetas casuais. O link tá aqui no vídeo do YouTube, tá também no link do podcast, tá lá na nossa bio do Instagram. Então você que curtiu, compra lá que você vai ajudar o nosso trabalho bastante, tá certo, meu jovem? É isso aí? Bora pro nosso bate-papo? Então vamos lá, bora. Dançando. Mudamos a trilha porque agora o papo vai ficar sério. Vamos honrar a nossa audiência que já está aqui. E pra começar, Brunão, eu vou colocar até o Bruno já aqui na tela principal.
Aqui, vamos pra cima. É isso aí. Pra quem tá ouvindo no podcast, você precisa começar a acompanhar as nossas gravações, e é toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, você pode acompanhar essa gravação ao vivo. E pra você que tá assistindo essa gravação depois que ela já aconteceu, tá assistindo depois aí, seja no Spotify ou tá assistindo no YouTube, toda quarta-feira, a partir das 8 horas, nós estamos aqui ao vivo, fazendo esse bate-papo bem descontraído, sempre com alguém especial, alguém envolvido com a corrida de rua, e desse jeito bem divertido e alegre que a gente gosta de fazer. Então toda quarta-feira, 8 horas da noite, pro pessoal da F2 que tá chegando aqui agora também, toda quarta-feira, 20 horas, se você não estiver treinando, pode acompanhar aqui a nossa gravação, você será sempre bem-vindo, será sempre bem-vinda. Mas, Brunão, queremos saber de você, meu jovem. Conte-nos um pouquinho de você, quem é o Bruno, onde você nasceu, que time você torce. Enfim, nós queremos conhecer nesse primeiro bloco o Bruno Pessoa. Quem é o Bruno Pessoa? Não Bruno Pessoa, é Bruno Faria, não é Bruno Pessoa, mas assim, o Bruno Personalidade. Bora. Conte-nos para nós um pouquinho de você, meu jovem. Bom, eu sou o Bruno Faria, tenho 37 anos, estou nascido em Campinas, São Paulo, né? Moro desde sempre aqui, né? Tenho formação em educação física, tenho 3 pós-graduação, treinamento funcional, fisiologia do exercício físico e educação física e nutrição. Também tenho formação em eletrônica, além da educação física, né? Então pratico atividade desde sempre, né? Quando era mais novo eu praticava o futebol, até que eu fiz cirurgia do ligamento cruzado. Para quem não sabe, eu tenho uma cirurgia no joelho, eu tenho 2 parafusos, uma prótese, um enxerto, então meu joelho é operado. Sou casado, tenho um filho, Benicinho, né? Então é isso aí, né? Meu hobby é correr. Vá. Meu time não tá tão bom nesse momento, né? O time é o Guarani Campinas, né? Já fui mais apaixonado, hoje nem tanto, mas ainda torço, sempre vou torcer pro Guarani. Mas, mano, poderia ser pior. Poderia ser pior. Você poderia ser corintiano, cara. Poderia. Você poderia ser... Minha esposa vai ficar brava comigo agora. Mas você poderia ser santista, velho. Poderia ser pior. Mas há uma solução pra você, Bruno. Há uma solução pra você. Qual que é a solução? O Soberano te aceita de braços abertos, cara. O Soberano vai... Você tem que ser feliz, cara. Vem torcer pro São Paulo, cara. Você não tem esses problemas. Nunca caiu. Eu prometi pra mim mesmo, se um dia o Guarani deixar de existir, não torcerei pra mais nenhum time. O único time que eu iria torcer pro Brasil, mas o Brasil tá no mesmo caminho que o Guarani, não tá ganhando nada. Mas você tá certo. Você tem que torcer pra um time de verdade, que é o São Paulo, cara. Vai por mim. Vai por... Vai por mim, cara. Vai por mim. Aí não dá conta. Já sua esposa vai desligar o disjuntor aí, né? Se eu sair da live é porque minha esposa foi lá e desligou a força, tá? Fica esperto. Mas viu, Bruno? Você com cirurgia e tudo anda mais que a tia do Yakult, cara. Você tá doido? Ué? Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha 19 anos quando eu fiz a cirurgia, né? Mas antes de fazer a cirurgia do joelho, eu já tinha machucado muito ele, até ter o ligamento, a ruptura total. E quando eu fiz a cirurgia, o meu ortopedista na época, ele falou que o meu joelho operado, ele, de certa forma, ele é melhor do que um normal de uma pessoa sem ter feito cirurgia. Ele só se torna pior se eu viesse romper novamente, né? Então, desde que eu fiz a cirurgia, eu nunca mais joguei. Eu quase cheguei no time profissional do time do extinto Campinas, né? Hoje já não existe mais. Então o médico falou que eu teria que parar o futebol, que o futebol ele é um esporte, parece que não, mas ele é um esporte que mais machuca pessoas aqui no Brasil. É verdade. É muita rotação, né? De joelho, quadril, né? Na época que eu fiz a cirurgia, a cada 10 pessoas que ia fazer a cirurgia, 9 era futebol. Vocês têm uma noção. Imagino. Eu acho que o segundo, se eu não me engano, é o vôlei.
depois do futebol. Sim. Então, pelo assim, impacto, né? Por pular, né? Sim, então assim, depois que eu fiz a cirurgia, nunca mais, assim, pratiquei futebol e tal, mas não com a mesma intensidade. Mas o Julião aqui, até brinco, né, com os mais próximos, que é o joelho do Jax. Quem é novo, o Jax é o cara do Mortal Kombat, né? Que é todo mecânico. Ô, tem gente que não vai saber o que é esse joguinho, infelizmente. Não. Ô, Bruno, e conta pra nós aqui, você contou um pouco da sua história, né? E como foi que você chegou até a educação física? Quando o Bruno foi fazer faculdade, como foi esse desejo pela educação física? Cara, a história é um pouco até meio que bizarra, né? Eu sempre joguei futebol, né? E quando eu terminei a escola, eu comecei a cursar o Senai, eu fiz eletrônica, né? Fiz uma prova, passei entre os 30, tinha 2.000 pessoas para 30 vagas, passei. Mas por que eletrônica, Bruno? Você era aquele cara que gostava de desmontar as coisas e tentar arrumar e não conseguia arrumar, e sua mãe falou assim, ó, vai aprender a fazer esse negócio que eu não aguento mais ver meus ventilador quebrado. Eu sempre fui um cara que pratiquei esporte, né? Mas na época que eu comecei a escolher talvez uma profissão, a educação física não era uma coisa tão valorizada. O que era educação física na época que eu escolhi a eletrônica? Era um profissional talvez na escola, né? Talvez numa praça, mas se olhando. Então, a princípio, eu me formei... Ou academia. Isso, me formei em eletrônica, né? Aí quando e o técnico é 2 anos, dos 15 até os 17. Aí quando eu fui prestar a faculdade... Bruno, foi no Roberto Mangi ou não? Foi no Zerbini, foi ali na Abolição. Sim. Né? Que é quase do lado também do Roberto Mangi, né? Eu fiz Roberto Mangi. A gente foi vizinho ali. Aí quando eu fui prestar a faculdade, eu brinquei com a minha mãe na época, né? Falei assim, mãe, pelo meu conhecimento, escola pública e tal, eu não vou prestar o Unicamp, que eu não vou passar. Sendo bem sincero, né? Vou prestar todas as particulares, que as particulares você passa. Depois vai ter que pagar, né? Só que aí tem um porém. Quando eu fui prestar a faculdade, na cabeça da minha mãe, ela é assim, tem formação no técnico de eletrônica, ele vai ser engenheiro eletrônico, né? Ou mecânico e tal. Eu prestei todas as faculdades para educação física. E quando eu fui aprovado em todas, eu cheguei para minha mãe, passei na faculdade. Nossa, fiquei feliz, meu filho vai ser engenheiro. Eu falei, mãe, então, eu prestei todas para educação física. Aí eu passei, aí na época, tinha passado na PUC, na Metrocamp, na Unip e tal, e pelo orçamento financeiro da minha época, o que eu conseguia pagar era a Unip, que eu morava perto ali do Swift e tal, aí eu ia a pé para a faculdade, né? Então tinha toda a logística, eu escolhi a Unip, né? Então comecei a fazer educação física pela minha vivência, né, no esporte, né? Eu gostava, eu era muito bom na eletrônica, mas eu fui pelo coração, né? Então eu já tenho um gosto pela educação física desde antes, né? Então, eu iniciei a educação física pelo lado, talvez, do gostar do futebol. Mas quando eu acabei a minha formação na educação física, a educação física não tinha tanto braço. O que era? Como eu me formei em licenciatura para dar aula e bacharel para dar aula em academia, e pagava muito mal, né? E personal trainer, na época, há uns 15 anos atrás, era luxo, né? Quem contratava personal trainer há 15 anos atrás? A pessoa que tinha uma moeda, né? Então, tipo assim, eu estava iniciando numa área nova, não tinha ainda indicação e tal, né? E quando eu me formei no Senai, automaticamente eu comecei a trabalhar na Motorola, né? Então, quando eu me formei na educação física, eu trabalhava de manhã para pagar a faculdade à noite. E quando eu me formei na educação física, tive que fazer uma transição, tipo assim, muito
Eu saí da Motorola ganhando quase 8 mil. Nossa. Mas eu queria atuar na área, né? Me formei em educação física para ganhar menos de R$1.000 quase, né? Aí foi quase a segunda morte da minha mãe, né? Coitada. O cara abandonou a área da eletrônica da Motorola para dar aula na educação física. E a minha primeira vivência, a não ser nos estágios na academia, foi como um professor de educação física numa ONG, né? Então, eu trabalhei, antes de montar assessoria, eu trabalhei 6 anos como profissional da educação física numa ONG, onde tive uma vasta experiência, né? Como profissional, como humano, né? Quem trabalha com ONG, se trabalhar com pessoas, trabalhar com valores, virtude e levar o mínimo, né? Porque quando você trabalha em ONG com pessoas de baixa renda, com violações de direito, sem acesso, você começa a entender o real motivo do Brasil, a real importância da educação física, principalmente para as pessoas com vulnerabilidade financeiro baixo, né? Cara, esse assunto que você falou é importante, eu não quero que você perca esse gancho, que eu acho que principalmente é legal a gente dar uma atenção bastante legal para isso que você está falando agora. Mas antes de você voltar nele, eu queria que você falasse um pouco desse seu processo na educação física. Por que eu tô te perguntando? Porque eu sou um aluno de educação física também agora, tô indo pro 2º semestre agora, então tô começando. Eu larguei também uma outra carreira no rádio, de sair do rádio para trabalhar hoje com audiovisual provisoriamente até que eu me formasse como profissional de educação física. Então, de certa forma, eu acabei me identificando diretamente com isso que você falou. Essa transição de escolhas, de ir para a educação física, porque realmente era o que você gostava. O que me trouxe para a educação física foi exatamente a paixão pela corrida de rua. Esse foi o real motivo que me trouxe para a educação física, sem pensar em questão de qualidade de vida, tempo, né? O melhor tempo de qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante hoje, e de alguma forma ser mais útil na vida do meu próximo, né? Na comunicação a gente consegue fazer um monte de coisa, mas eu precisava demais ser útil de uma outra forma, né? Talvez de uma forma mais direta. E aí foi onde eu caí com a educação física. Mas o período que eu tô estudando é diferente do período que você estudou. E eu tenho alguns colegas que acompanham o programa e também são alunos de educação física. Uns querem bacharelado, outros querem a licenciatura. Quando você estava estudando, só pra gente poder pegar essa parte da sua história, porque indiretamente a gente acaba pegando essa galera que faz educação física também. Como é que foi esse seu período da faculdade, cara? Porque era um outro período, você fez a licenciatura e fez o bacharelado junto. Por que você escolheu a licenciatura primeiro e não o bacharelado? Como é que foi esse seu processo, cara, na época de faculdade? Quando eu entrei para fazer educação física, para virar um profissional da educação física, há 15 anos atrás, o que se imaginava de um professor de sala de aula, um professor de faculdade e talvez o bacharel para você dar aula em talvez um clube ou numa academia. A corrida em si, ou o treino funcional, o treino em grupo, não era o auge da época. O da época, o que era o auge? Era o spinning, que era dentro da academia, era um jump, era um step, então era tudo já dentro. Então, quando eu queria fazer educação física, e como eu jogava bola, a princípio, na minha cabeça era assim, ou ser professor, ou ser um treinador de categoria de base e tal, né? Então, nesse processo da faculdade, por questão financeira, eu não tive a oportunidade de estudar e talvez fazer um estágio mais extenso, né? Eu tive que trabalhar na Motorola para pagar a faculdade, senão eu não conseguia fazer faculdade. Então, eu fazia 3 turnos, na verdade. Eu trabalhava na Motorola das 6 da manhã até 1 da tarde. Aí, quando chegava umas 3 até umas 5, 6, eu fazia estágio na academia, porque também tinha a questão de ser obrigatório, e tinha a questão também que eu queria vivenciar. E da academia eu ia para a faculdade. Então, basicamente, ia para casa para dormir, para voltar a trabalhar e estudar. Quando eu me formei, eu fiquei meio que sem chão, né? Pô, e agora? Né? Me formei em licenciatura, em bacharel, para onde que eu vou?
Aí, na época, eu acho que ainda existe, tinha o site lá Emprega Campinas, eu acho que deve existir ainda, né? Deve ter. Aí eu comecei a fuçar, coloquei profissional de educação física, aí surgiu a oportunidade numa ONG, né? E a ONG que eu entrei para ser professor de educação física era uma ONG católica, né? Que trabalhava com crianças e adolescentes de vulnerabilidade social. Aí eu falei, cara, vou arriscar, né? Só que nesse intervalo, quando eu fui para... é esse aí. Esse aqui mesmo. Pra quem tá só no podcast, esse site que o Bruno acabou de comentar é o empregacampinas.com.br. A gente tá mostrando um pouco desse site aqui na tela, porque de repente tem alguém na região que tá procurando vaga, é uma oportunidade aí, galera. empregacampinas.com.br. Tem vaga de todos os ramos, tá? Se você colocar lá, coloca aí, André, esporte, vai aparecer várias áreas relacionadas ao esporte, né? Aí surgiu a oportunidade. E quando eu fui fazer a entrevista, a diretora na época me perguntou por que eu queria trabalhar como profissional da educação física numa ONG, né? E na época que eu entrei para dar aula de educação física na ONG, eu era um agente de crisma da igreja também, né? Então eu já gostava de estar à frente de pessoas, de falar um pouco de grupo, de espiritualidade e tal. Então calhou com a minha profissão, o que eu frequentava na época. Porque quando você dá aula numa ONG, você não é para apenas... Eu acho que vocês pegaram isso, né? Quando vocês estudavam em escola, os meninos jogavam bola, as mulheres jogavam vôlei, ou ficavam batendo papo, ou jogavam stop. Então, não tinha uma vivência do grupo. Então, quando eu entrei na ONG, o legal disso... Poxa, Bruno, essa semana você vai trabalhar futebol. Mas dentro do futebol, você vai ter que fazer uma roda no começo, meio e fim. Você vai ter que falar a importância do futebol para a comunidade. Aí eu tinha que parar no meio da atividade e explicar o motivo. Pô, você está jogando futebol, mas, poxa, sem coletivo você não consegue chegar ao gol, né? Você tem que tocar o passe. E assim é na nossa vida. Poxa, para você chegar em um tal lugar, você precisa de outras pessoas. Por que acontece? Quando você trabalha com pessoas em vulnerabilidade e você trabalha com valores, o que a criança aprende dentro da ONG, com um profissional, é o que ela vai levar para a vida, né? Então, a educação da ONG era educação no sentido de aula e era no sentido de educação para a vida. Uma educação mais social, né? A partir de então que eu comecei a dar aula, eu comecei a entender a importância do professor, né? E principalmente da educação física, porque até hoje eu acho que poxa, qual atividade você mais gosta? Certeza que o aluno vai falar, pô, eu gosto de educação física, de matemática e português. A educação física, você pode ter certeza que ela sempre vai estar entre as 3 preferidas, entendeu? Então, assim, foi onde comecei a desenvolver esse lado profissional de gostar de dar aula em grupo, né? Legal. Né? E aonde que entrou a corrida de rua? Eu nunca fui corredor e nunca gostei da corrida, né? Para falar bem a verdade. Comecei a gostar da corrida quando eu comecei a praticar. Mas quando entrou a atividade física na minha vida? Em 2014, a minha mãe teve uma doença, a minha mãe hoje é falecida e tal, né? Ela teve câncer nos ossos e coincidiu no ano de ser o ano que eu ia casar, né? Então, pensa assim, eu comecei o ano de 2024 sentando com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro, com a minha esposa, pra gente falar sobre o casamento, né? Se eles poderiam ajudar a gente de alguma forma com casa, festa e tal. Aí em janeiro, em março, eu tive a notícia que minha mãe teve a segunda vez o câncer, que ela teria que fazer um tratamento mais rigoroso. Então, automaticamente, o investimento que iria para o casamento teve que ser para o casamento e para o tratamento da minha mãe. Então, automaticamente, eu comecei a ter uma vida que era trabalhar para o casamento e para estar fazendo parte do tratamento da minha mãe. Então, eu comecei a engordar muito. Então, em 2014, eu fui para 108 quilos. Ô, louco! Eu engordei muito, 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 muito mesmo. E aí, quando deu
Deu dia 24 de dezembro de 2014, tô confundindo as datas, mas é mais ou menos 2014, no Natal, no véspera de Natal, minha mãe fez pra sua filha: pô, você engordou, né? Promete pra mãe que você vai emagrecer, você vai ficar magrinho pra continuar atuando bem, tá? Aí eu falei simplesmente assim, joguei pra minha mãe no ar, falei: mãe, no dia 1 de janeiro de 2015, vou na Lagoa e começo a correr. Falei assim, né? Vou lá correr. Aí beleza, passou o Natal, passou o Ano Novo. Quando chegou dia 1 de janeiro, umas 3 da tarde, no primeiro dia do ano, comendo, tomando absurdo lá com a minha mãe falou assim: filho, você lembra que você prometeu pra mãe lá na véspera de Natal? Que você ia na Lagoa começar a perder peso? Cara, eu vim pra Lagoa, não corria nada, e tava peso, né? Tava 108 quilos, né, cara? Obeso. Eu comecei na Lagoa a dar uma volta, eu corri 100 metros e caminhava 100 metros. Corria 100 metros e caminhava 100 metros. Quando eu terminei a volta na Lagoa do Tacoral, cara, eu tive uma sensação muito prazerosa. E falei: cara, vou levar isso aqui pra mim. Aí, na época, eu falei: pra me continuar me motivando, eu não vou me inscrever numa prova. E a primeira prova que eu fiz na minha vida foi a Corrida da Lua, que acontece em março. Então, o que acontece? Comecei a gostar da corrida e comecei a perceber que tinha resultado na gordura. Então, coloquei meta. Coloquei assim, poxa, eu usava GG, tá? Nossa. Cheguei em janeiro, falei assim: cara, de janeiro até março, eu vou correr 5 km na Corrida da Lua, vou treinar para 5 km e tentar correr direto, e vou tentar sair do GG pro G. Aí eu lembro até hoje, dia 8 de março de 2015, vai eu de 108 quilos para 98 quilos, ou 97, 10 quilos usando o G, e corri a Corrida da Lua e fiz minha primeira prova. Eu comecei a animar. No dia seguinte, eu coloquei lá no Google, corridas em Campinas. Achei a meia maratona de Campinas. Na época, quem fazia era 1000. Agora eu vou escrever. Eu vou me inscrever para 10. E acontece em maio, né? Escrevi para 10, e aí a minha meta: correr 10 km, camiseta M e perder mais 10 quilos. Cheguei em maio, camiseta M, fiz 10 km e de 98 fui para 80 e pouco. Isso em 2016, Bruno? 2015. Não, porque em março você fez os 5 quilômetros, né? Isso. Aí em maio você já fez 21? Não, aí em maio eu fiz os 10. Porque a 1000 tem 10 e 21, né? Que hoje agora é a que a gente fez um mês passado, né? A meia de Campinas. Isso. É que, na verdade, a prova sempre é meia maratona, mas muda os nomes do patrocinador, né? Sim, então, foi do Pague Menos, depois foi a da 1000, depois do Pague Menos, agora tá com a Noblu, né? Tá igual o Bragantino, né? Tá igual o time do Bragantino. É Red Bull, Bragantino, segundo round. Aí, cara, eu fui colocando metas, metas com a camiseta e com peso. Quando deu julho de 2015, eu já tinha feito umas 3, 4 provas, e aí eu cheguei no P e eu perdi mais de 40 quilos. Eu saí de 108 quilos e fui para 60. E a alimentação, Bruno? Você tinha quando você decidiu pela corrida, 1º de janeiro, sua mãe te cobrou, você foi lá fazer a sua primeira corrida. Até então você não tinha nunca contato nenhum com a corrida, nada? Não tinha contato com a corrida, eu tinha contato. Mas você já era da educação física, né? Você já estava... da educação física, eu me formei em 2001. Pra você ter noção, eu me formei em 2010 para 2011. Então já atuava. E antes, 4 anos. Quando eu fiz a promessa para minha mãe, para que eu ia no Tacoral, eu estava com 108 quilos, eu tinha perdido todos os alunos, mas quando a gente entra numa fase meio automática, eu tinha os afazeres, você não enxerga que você está gordo, que você tem problema, você quer entregar. Então, mas nessa fase de você estar aqui focado nisso, eu perdi aluno, porque a pessoa falou: pô, eu não quero treinar com um personal gordo. Eu, de certa forma, eu sofria bullying, né? Eu lembro algumas coisas que marcaram na minha fase obesa. Fui uma vez numa loja
fui comprar uma calça, a mulher me falou assim, poxa, a gente não vende calça pra você. Tipo assim, não vende calça pra gordo. A minha antiga diretora da ONG falou, poxa, Bruno, profissional assim a gente não gosta, né? Um professor de educação física gordo. Então foi acumulando e isso, de certa forma, te entristece, né? E até que chegou a minha mãe, né? Uma coisa é você ouvir alguém de fora falando, entrar por aqui, sair por aqui. Aí a pessoa mais importante da minha vida na época, minha mãe chegou pra mim e falou assim, filho, emagrece pra mãe, volta pra sua área, né? Fica magrinho pra atuar bonitinho. Aí fiz a promessa correr. Aí quando eu perdi 40 quilos em agosto de 2015... Teve acompanhamento nutricional, Bruno, nessa época aí? Na época não. Você seguia pelo que você sabia? Pelo que eu sabia que eu aprendi. Aí em agosto, dia 4 de agosto, né? Onde eu montei a assessoria, eu comecei primeiro com funcional. Porque na época eu tinha formação em funcional, aí montei um grupo junto com uma ONG aqui em Campinas, onde toda terça-feira as funcionais era gratuita. Que eu era voluntário. Então, cara, toda terça-feira, assim, cara, ia 80, 90 pessoas fazer o funcional nosso lá, na Lagoa. Aí, cara, eu falei, cara, isso aqui tá dando liga e tal, vou montar um grupo de corrida. Então, aí montei o grupo de corrida e nesse intervalo ainda eu tava na ONG. Cara, a primeira aula já tinha 40 pessoas e ainda a corrida não era tão... Tava começando em 2015 ao ápice da corrida. Aí eu desliguei da ONG para focar só com a assessoria, né? E desde então tá agora. E aí tive o processo dos 40 quilos. E aí em setembro depois da promessa, depois de montar a assessoria e tal, onde a minha mãe faleceu, né, do câncer dos ossos, mas graças a Deus, a uma promessa que eu fiz para minha mãe, foi que surgiu a assessoria, perdi peso, voltei com tudo para a área, né? E hoje, graças a Deus, a gente vai fazer 9 anos de assessoria. Aí, hoje a gente já somando, porque hoje a F2 não é só um grupo de corrida, né? A gente trabalha com corrida, personal, funcional, planilha de corrida. Hoje, somando, a gente tem mais de 200 alunos ao todo, né? Que legal. Então, a gente, graças a Deus, atingiu um patamar bem grande em relação à corrida. E a funcional. E tendo a experiência de ser sobrepeso, né, cara? Então, quando a pessoa procura, pô, será que é possível? É possível. Eu tenho a vivência. Eu fui um exemplo, né? Perdi mais de 40 quilos com a corrida, né? E quando eu fiz a dieta, não foi uma dieta rigorosa, foi uma dieta simplesmente mudando a alimentação, né? Ajustando. Ô, Bruno, a prática, a corrida salva, né? Você tá falando muito desse lance de sobrepeso, dessa mudança que você teve por influência ou por consequência da própria corrida de rua. Nesse ramo de educação física, cara, a gente trabalha, querendo ou não, além do fato da saúde, tem muito lance da estética também, né? Eu acredito que talvez a maioria das pessoas que procuram a educação física, talvez muitos dizem que a saúde vem em primeiro lugar, mas na verdade o que a gente observa é que muitas vezes a estética vem em primeiro lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão, dessa mudança de chave que você teve, porque pelo que você tá me falando e eu tô conseguindo entender, é o seguinte, que a tua posição como profissional da saúde, que é o educador físico, você estar sobrepeso, isso de que forma que isso afetava o teu profissional? Porque poderiam ter alunos que não se importavam com você estar um pouco acima do peso, mas tinha aluno que se importava. Como é que você via, cara, essa questão do mercado profissional nesse período que você estava? Você acha que até hoje essa questão da influência da aparência do professor de educação física, influência até que ponto? Porque é aquele negócio, você vai no nutricionista, o nutricionista às vezes é obeso. Pô, você é nutricionista e você não se alimenta direito? Ou você é um educador físico e você é tipo eu, é só o farelo da borboleta, entendeu? Então, tipo, até que ponto, cara, o teu cartão de visita, sendo você um personal e tal, influencia no seu trabalho em si, cara? Como é que você observa esse lance? Cara, vamos falar assim, né? Eu acho que quando eu atuava há 10 anos atrás,
não existia, eu acho que talvez informação, internet, eu acho que o contato era mais visual, né? Então, em 2014, quando eu era sobrepeso, pesava mais 108 quilos, as pessoas, elas tinham essa visão, poxa, um profissional gordo não entende do assunto de dar aula, né? O cara é gordo, um cara vai falar para mim de atividade física se nem ele pratica, né? Porque a pessoa associa o gordo a uma pessoa sedentária, que na verdade não é, né? Sim. Eu conheço bastante pessoas que é acima do peso e pratica atividade, às vezes, muito mais que uma pessoa magra, né? Porém, existem o tempo, né? Em 2015, infelizmente, tinha esse preconceito. Como que eu sentia que as pessoas deixavam de treinar? Porque na fase que eu engordei também muito rápido, né? Então, as pessoas não falavam pra mim assim, Bruno, tô deixando de treinar com você porque você tá obeso. Mas eu sabia que a pessoa não estava treinando comigo porque esteticamente ela queria treinar com uma pessoa magra, que fazia, que talvez trincada, forte e tal. Então, há 10 anos atrás, o preconceito era grande. Um profissional da educação física que era acima do peso não ia ter muito aluno de personal, né? Hoje, eu já vejo uma outra forma, que também, de certa forma, também é bom. É claro que quanto mais saudável você mostrar para o aluno, para quem te procura, é melhor, né? Ninguém procura um profissional que talvez seja um reflexo para ele, entendeu? Mas o conhecimento é esse aqui, né, cara? Sim. Então, assim, hoje eu conheço diversos profissionais da educação física que é sobrepeso, mas tem um conhecimento devasto. Hoje, todos os profissionais de educação física que quando eu fiz faculdade era acima do peso, mas todos era mestre, dava aula na Unicamp, era profissional talvez de basquete, treinador. Se você olhar hoje aparentemente para todos os treinadores de futebol, quase todos são sobrepeso, né? Mas o conhecimento deles está aqui. Exato. Entendeu? É claro que a procura, né? A estética ainda influencia para muitas pessoas, né? Mas a gente tem que pregar, porque assim, o que eu aprendi com a vida e com a experiência, quando a pessoa procura atividade física, não necessariamente a pessoa ela quer perder peso, ela quer praticar o esporte. Então, quem determina em questão de objetivo sempre vai ser o aluno. O aluno procura a F2, por exemplo. Poxa, Bruno, tudo bem? Quero entrar na F2. Como que eu faço? Eu faço uma anamnese, faço a pergunta e tal. Aí eu pergunto, qual o seu objetivo? Eu jamais vou chegar para uma pessoa obesa ou para uma pessoa magra. Você quer quer ter hipertrofia para uma pessoa magra? A pessoa pode falar, não, Bruno, eu quero treinar. Ou vice-versa. Eu vou contar uma história para vocês. Lá para 2016, 2017, eu dava, ainda dou, né? Muita aula no parque. E veio através de mim uma pessoa super obesa. E a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa, quando ela perguntou da assessoria, eu falei, você quer perder peso com assessoria? A primeira pergunta dela para mim foi assim, por que você tá me chamando de gordo? Aí então que eu percebi, fiz a pergunta errada. Uhum. Na verdade, eu que deveria perguntar assim, cara, o que você quer através da assessoria? Aí ele ia me trazer a demanda. Sim. Porque quem é acima do peso, a coisa que a pessoa menos gosta de ouvir é que ela tá gorda. Porque ela já sabe que ela tá gorda. Ela já sabe do problema. Na verdade, ela quer solucionar o problema. Então, se eu jogo mais esse cargo na pessoa, a pessoa talvez... E normalmente, quando a pessoa tem a obesidade, é correlacionada talvez a alguma coisa do passado, do presente, que com o tempo a gente vai entendendo isso. E também um profissional da educação física também passa por alguns problemas pessoais, como eu passei. Então eu tive essa vivência. Poxa, eu jamais vou julgar o conhecimento de um profissional pelo que ele é visualmente. Mas isso eu entendo dessa forma porque eu vivenciei, eu vivo isso, né? Mas as pessoas realmente, a boa parte procura por aparência, né? Não vou, tipo assim, é que nem você comentou, poxa, se eu sou uma pessoa ignorante, não vou fechar com um nutricionista que é obeso, entendeu? Isso é um grande problema, né, Bruno? Porque às vezes a gente acaba julgando a pessoa pela estética dela e não pelo intelecto que ela tem. Isso é um grande problema. E às vezes nem sempre aquela pessoa que tem o físico perfeito
é uma pessoa que você deve se espelhar. Então isso é legal você comentar, porque às vezes a pessoa não procura, aí eu trago a situação inversa, ela não procura o esporte, ela não procura uma assessoria exatamente por conta disso. Porque chega lá, ela que tá acima do peso, tal, ela quer se movimentar, ela quer ter uma melhor qualidade de vida, ela entendeu que ela quer. É isso o importante, acho que é importante dizer isso, ela quer isso. Só que muitas vezes ela chega lá e ela não se identifica, talvez, ou fica com vergonha. Isso acaba impedindo muitas pessoas de praticar qualquer tipo de esporte. Aqui a gente sempre vai puxar a sardinha pra corrida de rua. Sempre. Então, esse lance de comparação não pode existir. Então, pra você que tá assistindo, você que tá ouvindo, não importa. Se você tem vontade, vai, procura. Se você tá na região de Campinas, tá aí o Bruno aí pra você trocar uma ideia, pra você procurar, pra você conversar. Tem muita gente bacana lá. Então, é esse momento que a gente para aqui o programa pra poder dizer pra você, não importa a sua condição, não importa o que as pessoas dizem pra você, se essa é a tua vontade, se esse é o teu desejo, vai pra cima e começa. Então uma coisa, Bruno, que eu aprendi no próprio dia a dia, que é assim, as lutas que eu passo, só eu sei o quanto elas doem. Tem um monte de gente que chega pra gente pra dar tapinha nas costas, outros pra incentivar, mas só eu sei a dor que aquilo causa em mim. Então, quando eu me supero, quando eu tomo uma atitude, quando eu tomo uma ação e eu decido fazer alguma coisa por mim, as pessoas podem se alegrar, muitos vão se alegrar junto, vão aplaudir, vão estar lá com você se alegrando, mas ninguém vai ser mais feliz do que você que tá vivendo aquela conquista, que tá experimentando, você provar pra você mesmo que você é capaz. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante por conta disso. Eu acho que assim, a nossa área da educação física, principalmente eu acho que o pós-pandemia, a questão emocional, a questão de acolhimento, as pessoas procuram isso, né? Então acho que a gente, quanto mais acolhedor, quanto mais a gente escutar as pessoas, mostrar, entender o processo de cada pessoa, aonde é que ela quer chegar, né? É claro, eu sempre falo, a gente não precisa valorizar, tem uma palavra certa, deixa eu só buscar aqui. A gente não pode, não precisa valorizar, não é essa palavra, eu vou buscar a palavra aqui para falar certo para vocês. É claro que quando uma pessoa ela é acima do peso, a gente não precisa deixar essa pessoa confortável a isso, mas a gente pode mostrar caminhos, tá? Uhum. E através da atividade física, ela vai encontrar um meio, né? Que talvez naquele momento não é o momento exato que ela quer, mas através da atividade física ela vai encontrar um meio para ela estar bem. Isso é verdade, muito bom. O importante é que você se movimente. Se você entender o que você quer, se movimente, que esse é o caminho. E aproveitando, pessoal, você que está assistindo aqui no YouTube e pelo Instagram, quiser trocar uma ideia com a gente, quiser participar dessa conversa, fica à vontade. Já a gente vai mandar um salve para todo mundo que está aqui no Instagram, para quem está aqui no YouTube também. Fique à vontade para comentar, para falar, para interagir com a gente aqui no chat, no Instagram e também no nosso YouTube, tá? A minha esposa, o Bruno, perguntou assim, ó, qual foi a sua maior dificuldade pelo caminho, pela fase dos estudos até o dia de hoje? Na sua visão, qual foi a parte mais difícil, cara, até agora? Cara, a parte mais difícil sempre é o começo, né? Eu acho que quando a gente busca algo, principalmente do que é o interesse nosso. Eu tive uma infância, uma adolescência muito simples, né? Então, como eu não tinha conhecimento para passar numa faculdade federal, eu tinha que fazer uma particular. E como a minha família sempre foi muito simples, eu tive que trabalhar fora da área para pagar a faculdade. Então, assim, eu acho que talvez o começo é um pouco mais difícil, porque vem as tempestades, né? Vem a parte mais difícil. E ser resiliente, né? Eu acho que no começo a gente não pode colocar muita expectativa. Vou entrar na área, vou ganhar muito, né? Eu acho que é tijolinho por tijolinho e você conhecer o seu público, né? Eu acho que é o principal, conhecer seu público, conhecer o que realmente você gosta de fazer,
né? Porque assim, ó, hoje eu sou treinador de corrida. Sou treinador de corrida, meu hobby é correr, eu viajo para correr. Então, você entende? Uma coisa vai puxando a outra. Então, além de dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto do que eu faço e eu corro por hobby. Então, assim, eu me encaixei no mundo da corrida. Quando eu comecei a dificuldade do profissional da educação física, é não entender o que eu queria na época. Na minha cabeça era o quê? Era ser um professor de educação física na escola, talvez numa faculdade, numa academia. Mas eu não sabia necessariamente se era aquilo que eu manjava, né? Hoje, com a vivência, a experiência com o futuro, com passado, presente e futuro, eu vou adquirindo o que eu gosto. Então, a dificuldade sempre, eu acho que talvez é o começo e a falta de experiência, né? Isso é bem legal. Tem mais uma pergunta aqui, Bruno, aproveitando, mandando um salve. Antes de mandar a pergunta da Carol, deixa eu dar moral pra quem nos dá moral, que nem diz o Romão lá na Transamérica. Vamos dar moral pra quem nos dá moral. Vamos aqui no Instagram rapidinho. O Medina, o Richard Medina, ele tá sempre nos plantão, tá sempre de olho aqui na nossa live. Salve, meu jovem. A Sol_Solane 1504 aqui no Instagram. Tony _Sandrinha. Fabrício.Paduan. @N7. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém aqui em cima, não. A Carolzinha aqui, já vamos lançar sua pergunta. Jovem Edis Pardim também passou aqui. O nosso treinador Mário, salve Mário. Mário tá pegando lá, leve lá na minha planilha, o Mário. Tá me ajudando. Marinho decola, corredor forte. O Mário é embaçadinho, viu? Ele veio aqui semana retrasada, já tem umas 2 semanas, acho? Não foi semana passada, não. Tô perdido semana passada. Foi semana passada? Foi no 33. Foi no 33, foi no 33. Semana passada a gente tava com o João da Cronomax, que foi bem legal Cronomax, também. Ele teve com a gente aqui, também deu uma aula sobre treinamento. Logo traremos a Vossa Senhoria de volta. A Minami no Instagram também. Mariana Mimanami. Então, mas o Instagram o pessoal fica colocando esses arroba diferentes. Aí lasca a gente. O nome dela é Trava-Língua. O Instagram só denuncia a gente aqui. Só o Bruno sabe falar. Como que é, Bruno, o nome? A gente chama ela de Marina, Mimanami. Mimanami. Nossa. Mimanami. Na próxima eu vou acertar. Mimanami. O JL passou aqui também. Marcos _01 Palma. Atleta Zoia Dani, que também já esteve com a gente aqui no programa. O Luli _Runner também passou aqui no Instagram, deixou sua presença registrada aqui no nosso YouTube. Vamos dar moral pra quem tá no YouTube também, a Ana Joyce, a Carol Paganotti, a Vívia Paula Pereira, a Bia C. O YouTube também tem hora que coloca uns e-mails lá também que fica complicado, né? Quem não arruma a conta lá do YouTube. A Mariana Laurizete, o Décio de Freitas mandou aqui um boa noite, inclusive. A Mariana mandou aqui um boa noite, top, querido professor. A Luciana Rodrigues de Araújo aqui, eu vou falando e vou colocando o nome aqui, ó. A minha esposa que mandou a pergunta. E aí chegamos na pergunta da Carol, ela mandou assim, ó. O Bruno vai dos 5K até as ultras e mandou um risos. Qual a distância que você mais gosta, meu jovem? Conta aí pra nós. Cara, por ter bastante aluno, eu gosto de acompanhar todos os alunos em alguma corrida, né? Quando eu corro solo, a distância que eu mais gosto de correr é 42 km. Olha! Você é o amante das maratonas, então, meu jovem. Qual maratona que você mais gostou de fazer, então? Conta aí. Cara, tem diversas maratonas que eu gosto de fazer, mas a que eu mais gosto... Manaus. A que eu mais gosto de estar fazendo, inclusive esse ano estou indo para minha 6ª, a maratona chama A Muralha, que acontece em Penedo. É uma prova que ela só tem a distância de 42 km. Ela é de Penedo a Visconde de Mauá, um ano, e o ano seguinte é de Visconde de Mauá a Penedo. Ela tem a mesma proposta da Conrads, né? Um ano você sobe, o outro ano você desce. Aí quando você completar 10 vezes a etapa, a prova seguidas,
sem faltar, você eterniza o número de peito. Sério? Né? Você fica cadeira cativa pro resto da sua vida. Que legal. E você pode transferir esse acesso aberto aí para um filho ou para um corredor, para essa pessoa ficar com acesso livre para a vida toda. Que legal, cara. É bem legal. É uma prova que não é muito tão divulgada, mas cada ano que passa ela tá crescendo cada vez mais. Que edição que ela tá, Bruno? Que edição que ela tá? Cara, se eu tô indo pra minha sexta, eu só não fiz a primeira, tá? Então ela tá indo pra sétima. Que legal, cara. Muito bom. É bem legal. Depois vocês procuram saber. Chama A Muralha. A Muralha. Fechou. Ela tá no mesmo nível, assim, em questão de dificuldade da Up Hill Marathon, que acontece lá na Serra do Rastro. As duas são muito boas, diga de passagem. Caramba, que legal. Essa eu não conhecia mesmo. Depois, quando vai ser a próxima edição? Vai ser em agosto, não vendo aqui, eu acho que é dia 15 ou 16 de agosto. Que legal. É uma semana, ela é uma semana antes que antecede a Maratona de Floripa. Bacana. Já tá convocado para voltar aqui. Dessa exatamente, corrida. Era isso que eu ia falar. Depois vamos marcar direitinho para você voltar e falar como é que foi essa prova, os desafios, até para quem quer conhecer, né? E é legal que, assim, a pessoa que não quero fazer 10 vezes a mesma prova seguida, né? Ela tem se você fazer um ano subindo e um ano descendo, você ganha a medalha back to back. Então você pode, se você completar 2 anos seguidos, você recebe a terceira medalha, que é back to back. Que legal. Olha que show. O que é mais difícil, Bruno? Subir ou descer? Particularmente eu acho descida. Porque quando você faz prova de montanha e descida, se você não controlar tanto o pace, pode ser que tenha alguma ruptura de ligamento, força o joelho mais. A gente tende a correr mais forte na descida, né? E vamos pensar assim, são 42 km de prova, sendo que quando você vai descer, ela é quase 11 km direto de descida. Depois tem a continuidade. Se você força muito além do que você faz, automaticamente começa a dar cãibra quando você vai estar na reta, né? Então, assim, o descer, se você não saber correr de uma forma que não vai te machucar, é mais difícil. É claro que quando você pensa em subida e se você não treina a subida, a primeira coisa que você vai pensar, poxa, correr subindo é sofrido. É sofrido se você não treina, né? É que eu sempre falo para meus alunos. Os meus alunos, quando me perguntam assim, Bruno, vai ter subida nessa prova? Cara, você treina em Campinas, né? Quem treina em Campinas, você não precisa... Qualquer prova tem subida, né? A não ser que a pessoa só treina no cartódromo, mas é difícil, né? Aproveitando, qual subida você prefere? A do Laurão ou a subida do Bosque? Cara, eu já fiz essa prova 6 vezes, contando com essa. A do Laurão, eu acho que era menos difícil do que essa do Bosque. Eu acho que a prova... Cara, falando já que eu acho que as provas, quando for fazer uma mudança, eu acho que ela deveria primeiramente, talvez, perguntar pros corredores. E pensa assim, cara, quando você fala de meia maratona de Campinas, a primeira coisa que a galera falava é do Laurão. Exatamente. Esse era o meu motivo de querer fazer a de Campinas, que eu queria conhecer a tal subida do Laurão. Aí chegar lá o Bosque... Você tirou o doce da boca da criança, entendeu? Tipo assim, Bruno, nós fizemos um vídeo no sábado antes da corrida, né? Mostrando o percurso. E a gente fez um comentário que é tirar brigadeiro da São Silvestre. Você tirou, cara, assim, o que é legal da prova da meia de Campinas, poxa, vai ter o Laurão no final, né? Cara, quantas vezes a gente já estudou o Laurão falando chupa Laurão, sabe? Então, tipo assim... Eu não queria fazer essa piada porque ia pegar mal. É isso. Eu acho que a prova deu um tiro no próprio pé mesmo, sabe? Eu acho que dificultou mais ainda, não escutou os corredores e simplesmente tirou o que é a ícone da prova, que era o Laurão, entendeu? Isso é verdade. Você acha que volta o ano que vem, Bruno? Cara, agora... Mas eu acho que foi uma questão de logística das ruas ali. Eu acho que
Eu acho que foi mais fácil fechar a rua. Pode ter sido alguma coisa, talvez, da Indec, né? Se tratando da Indec aqui em Campinas, né, cara? Onde os caras dão uma canetada, já era, né? Então, assim, não sei se... não dá pra saber se foi uma coisa da prova, se foi alguma coisa da própria Indec que faz a questão dos carros, né? Então, assim, particularmente, se for uma coisa técnica da prova, eu acho que eles erraram, né? Mas se foi uma coisa que foi a pedido da prefeitura, aí não tem o que fazer, né? Tem essa questão também do trânsito, logística, ver o que fica menos trabalhoso, porque pelo que a gente acompanhou no dia anterior, por exemplo, coincidiu de estar acontecendo um outro evento no mesmo canto ali onde foi a parte da chegada ali da prova, né? Tava tendo um evento anterior, então o trânsito já estava comprometido um dia anterior, então com uma prova domingo... Cara, mas... vamos ser bem sinceros, né? Creio eu que todas as cidades deve ter um calendário de eventos esportivos e evento que a cidade fechou. Cultural, né? Cara, não é possível que no dia anterior você fecha com acho que foi a Marcha para Jesus, no dia seguinte com uma prova com mais de 4 mil pessoas. Né, senta para uma das organizações você fechou primeiro essa data? Infelizmente, a sua vai ter que ser na semana seguinte ou não. Exato. Não é somente dar a impressão que a prefeitura visa financeiramente. Porque assim, cara, colocou 2 eventos gigantescos no mesmo dia. Vamos pensar assim, para nós, a assessoria foi horrível onde a gente ficou lá. A gente ficou sucateado ali naquele canto, onde o acesso para os alunos teria que dar a volta ali atrás do palco, para chegar até as tendas. E vamos pensar como captador de aluno. Não passava aluno novo ali. Por quê? Porque o aluno novo, a pessoa que não tem assessoria, não ia lá. Ela ficava na parte onde estava a tenda, a estrutura estava, que era a parte da área VIP, onde tinha as frutas. Então, assim, de certa forma, a prova desvaloriza quem valoriza ela, que são as assessorias. Aham. Isso é verdade. Mano, tem mais uma pergunta aqui da sua aluna. A Lelê da Corrida, ela mandou assim: qual o seu próximo objetivo, querido professor? O pessoal tá querendo aliviar o treino mesmo, hein? Bom, o meu próximo objetivo já é esse mês, né, que é a SP City Marathon. Né? A minha ideia é fazer novamente sub 4. Eu quero fazer uma média de 3,50. Possivelmente eu vou estar acompanhando algum aluno. Aí em agosto eu tenho a Muralha. E depois, logo em seguida, eu tenho Floripa, o desafio. Eu tenho Buenos Aires, Argentina, tudo der certo, né? Tá convidado a vir aqui também falar dessa prova depois. E aí tem as provas meia, né? E tá com os alunos é um desafio, né? Eu gosto de estar bastante. Na verdade, todas as provas que eu faço hoje está com o aluno, né? Tá levando assessoria, que nem domingo agora. Domingo agora tem 21 km na Maratona de Campinas, né? Mas a gente vai estar com 100 alunos nessa prova. Que legal. Então, assim, tá com 100 alunos é um grande desafio, né? Então, fazer que todos os alunos terminam bem, felizes, para mim é a grande medalha, né? É claro que eu tenho o meu objetivo pessoal, né? Mas como treinador, meu objetivo pessoal é fazer que todos os alunos terminem bem e felizes, sem lesão, né? Isso é verdade. Ó, a Vanessa mandou mais uma aqui, ó. Pera aí, segura aí, meu jovem. A Vanessa mandou assim, ó. Qual competição foi mais desafiadora em questão de físico e mente? Eu posso colocar 2, tá? Assim, de mais difícil que eu já fiz. A primeira foi a 24 horas, que aconteceu em Campinas, em 2017, onde eu fiz uma prova onde corria 24 horas. É claro que você tem as pausas estratégicas, onde eu rodei... A minha meta na 24 horas em 2017 era correr 100 km. Porém, eu quase dobrei. Eu fiz 152 km e 400 metros. Ô, louco! Então, a 24 horas, quando se trata, você não dorme. A alimentação é quase suplementação. E quando você pausa, era para massagear. E a mente. Chega uma hora, como é 24 horas, 2, 3 da manhã, você tinha muita alucinação.
porque estava sem dormir, sem alimentação adequada, o tempo todo fazendo atividade física, então você tinha algumas alucinações. Então o mental, ele exigia muito, e o físico também. Então acho que uma dessas aí foi a 24 horas, e a segunda foi a Up Hill Marathon, a primeira vez que eu fiz todas as distâncias no mesmo final de semana, que era correr 25 km de subida às 5 da manhã, às 11 da manhã tinha 10 km, às 2 da tarde tinha 5 km, aí descansava, no dia seguinte eu fiz 42 km. Então, ao todo, foi 84 km em um final de semana, mais 84 km de muita subida. Você tá doido. Esse Bruno é doido, esse é cara. feroz, esse merece palmas, viu? Que eu vou te falar. O Bruno... André, você sabe o que o Bruno é? Sabe o que o Bruno é? Eu sei. Eu gostei assim, amostradinho. Esse é bem amostradinho. Algumas provas já quase vi esse amostradinho aí. Muito bom, Thiago, muito bom. Eu ia comentar duas coisas aqui. A primeira é que o Bruno, a assessoria do Bruno, acho que é uma das que mais levam aluno em provas. Acho que, se eu não me engano... Eu já vi vocês comemorando algumas provas aí, Bruno, que foi a maior quantidade de alunos que estavam inscritos na prova. Deixa eu dar uma andada aqui. Estou no estúdio, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso, Thiago. Você tá doido. Cara, é doido ou não? O cara... Não, o cara, ele é o quê? Ele é o quê? Deixa eu voltar aqui que eu tava ajustando... Eu gostei assim, esse troféu aqui, ó. amostradinho. Esses troféus aqui é tudo de maior assessoria. Cara, que legal, aí, ó, falando. que legal. Assessoria que leva mais alunos inscritos nas provas. Inclusive, e aí você comentou de convocar ele para depois da prova, né? Vai vir todo mês aqui no canal, porque setembro tem prova, agosto tem prova, setembro tem prova. Agosto você vai fazer as duas provas seguidas, as duas maratonas no final de semana. Na verdade, agora, desde da Roca tá numa sequência, né? Questão de ciclo, de constância, de distância. Eu vou fazer uma semana antes a Muralha e depois eu faço a Floripa, né? Em agosto. Então, assim, uma semana atrás da outra. É exatamente isso. Você tá doido, Bruno é maluco. Depois dessa, a gente vai até pro Jabá. Manda aí, meu jovem, os recadinhos que você tem do Jabá aí. Deixa eu até mudar a trilha sonora aqui, enquanto o Bruno toma uma água. Toma uma água aí, que a gente já tá indo pro finalmente. Eu tô com... Estamos, desde o começo do canal, bem legal, com duas parcerias boas aqui, Thiago. Se você quiser jogar aqui a câmera pra mim... Pronto. A primeira delas, que tá desde o começo do canal, é o gel da Mambora. Não só o gel, a gente sempre fala do gel, né? E tem vários sabores, e o pessoal até comenta muito a questão da viscosidade. Lá no site, você consegue ver qual é a viscosidade de cada um. Então, por exemplo, esse aqui que é de açaí Jussara, ele é mais líquido, você percebe que ele é bem mais líquido. Depois você vai pegar uns de, por exemplo, castanha de caju, que ele é mais espesso. Então tem para vários gostos e sabores. O pessoal gosta mais líquido, mais espesso, mais grosso, vários sabores. São géis com poucos ingredientes, se eu não me engano, 5, 6 ingredientes só por embalagem. Então não tem conservante, não tem... É bem legal. E tem outros produtos também lá no site da Mambora, por exemplo, isso aqui eu tô gostando bastante. Não sei se o Bruno usa, mas aquela Soft Flask. Sim. A Soft Flask da Mambora é de silicone, e você amassa ela, põe no bolso, né? Então lá tem dois tamanhos, tem o de 500 e o de 300 ml, né? E todos esses produtos da Mambora tá com 10% de desconto, colocando o cupom Corrida On Demand 10. Corrida On Demand 10, 10% de desconto. E um outro cupom
que vale a pena a gente falar, que está desde o começo do canal, é os óculos da IOP. Deixa eu mostrar alguns aqui, ó. E esse óculos baixa pace também, diga-se de passagem, viu? Esse baixa pace. Colocando o cupom lá, Corrida On Demand 10, Corrida On Demand 10, tem 10% de desconto. E essa semana, eu não conferi hoje, mas na semana passada tava com uma dica bem legal. Tinha bastante óculos com 15%, 20%. Tinha uns até com 30% de desconto. Se você usar o cupom do canal, ganha mais 10%. Então tinha óculos saindo por 40% de desconto no site. Corrida On Demand 10 é o cupom de desconto tanto para IOP quanto para o Gel da Mambora. É isso aí, é isso aí. Para não perder o embalo, lembre-se de comprar as nossas camisetas bonitonas que já estão à venda. O link está na descrição do programa. Passa lá. Preço de inauguração de lojinha, ó. Comprando, você ajuda aqui esse podcast a continuar ativo no ar, porque as contas não param de chegar. E por falar em chegar, aquele momento que a gente fica bem chateado, mas ele sempre chega, que é o momento dos finalmente. Brunão, a gente quer já te agradecer pelo seu tempo. A gente não gosta de explorar tudo no primeiro programa. No primeiro episódio a gente gosta de conhecer um pouquinho mais da pessoa, de saber de onde ele veio, né, as particularidades, assim. Porque muitas vezes a gente fica muito focado nesse assunto da corrida, porque é o Bruno treinador, esquece que atrás do treinador existe uma pessoa, existe um ser humano que tem as suas dificuldades. Então a gente sempre tenta tirar um pouquinho dessa pessoa que às vezes fica escondida atrás do personagem profissional, né, e esquece que tem uma pessoa real ali por trás, né, desse profissional. Então a gente sempre tenta fazer alguma coisa mais descontraída, saber alguma coisa de como é a pessoa, como foi a infância, como que ele chegou até esse passo, porque a gente acha que isso é muito importante, né? A gente vê valor nessas informações, né? E a gente quer te agradecer, cara, pelo seu tempo, pela sua participação, já te convocar. A gente nunca convida ninguém, a gente sempre convoca, porque convite você pode recusar, convocação você não pode. Então a gente... Jamais. Então você tá convocado aqui a voltar sempre que puder, sempre que quiser, tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira trazer, fica à vontade aí, tá bom? O espaço tá pra você aí, o microfone tá na sua mão, vou até colocar você aqui na tela maior, pra você... Enfim, falar um pouquinho mais da F2, os outros nichos que a F2 atua, quem quiser conhecer, enfim, fica à vontade aí, meu jovem, o tempo tá aberto pra você agora. Bom, primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, né? Eu sempre falo, sabe, falar sobre corrida pra mim hoje é fácil, porque hoje é o que eu vivo, né? Como profissional, como atleta, como hobby, então assim, eu respiro corrida, literalmente. Então falar de corrida para mim é fácil, porque é algo que está na minha rotina diariamente aí, né? Falando da assessoria, a gente treina aqui na Lagoa Taquaral, né, de segunda, quarta e sexta às 6 da manhã, corrida, segunda e quarta às 18h30, e também a gente tem o corredor de rua, acho que vocês sabem muito bem, não gosta tanto de fortalecimento em academia. Então a gente sempre abre portas para estar atendendo também como um treinamento funcional, né? Então a gente faz treinamento funcional aqui na Lagoa de terça e quinta às 19h, sábado 8 horas da manhã. E tem o nosso estúdio também aqui no Taquaral. Então a gente tem bastante opções, tem leque. E se a pessoa for de todos os cantos, a gente tem a consultoria online, que hoje é o grande, o que a gente mais atua aí, com mais de 170 alunos, através de planilha de corrida. A gente tem um aplicativo onde a gente consegue ter um acesso fácil com o aluno, uma conversa. Então, a gente tem vários nichos e também personal. Então, Bruno é quase 24 horas online aí para atender. O pessoal brinca que o professor é indormível. Mas tem que dormir. Tem que dormir, né? Porque se não dormir, não entrega, né? Não rende, né, pô? Não recupera. Exato. Sim, mas a gente tá aí para atender desde o iniciante ao avançado. A gente, quem define aqui na assessoria o objetivo sempre vai ser o aluno.
A gente é uma assessoria muito familiar, a gente, é que nem o André fala, sabe? A gente leva muito aluno hoje para a prova, porque o aluno ele busca um objetivo na prova, a galera gosta de estar reunida, a galera gosta de estar junto, né? Então, a prova, às vezes, a pessoa nem vai para correr, às vezes, né? Mas vai mais para reunião da galera e tá encontrando a pessoa da assessoria dentro da tenda e dos grupos aí. É isso aí, o pessoal tá arrebentando aqui, ó. Deixa eu tirar esse comentário aqui, ó. O pessoal aqui nos comentários tá rasgando e rasgando o mel aqui, ó. Cadê, ó? Cadê aqui, ó? Boa noite. Eu vou tirar os boa noite, já foi. Não. Cadê aqui, ó? O povo tá querendo alívio na planilha. Olha aqui, ó. Palminhas da Thalita aqui, ó. Melhor assessoria do Brasil. Querido professor e suas conquistas. A Lelê mandou aqui, além de inspirar, ele acredita e incentiva a gente. A Laís mandou mais aqui, ó, inspira, acredita e faz a gente voar. Aí tem a Isabel aqui, ó, F2, um time, uma família. A Thalita aqui, que também já é de casa, muito boa live, meninos. O Bruno sempre inspirando e incentivando os corredores. É isso aí, Thalita, tamo junto. A Bia mandou um monte de coraçãozinho aqui, das cores da assessoria. A Vanessa mandou aqui, família F2 maravilhosa. É isso aí, gente, é isso aí. A gente quer agradecer também a vocês que estiveram aqui na live com a gente, que colaram, que mandaram os seus recados. Deixa aquele like, se inscreva no canal aqui pra dar aquela moral pra gente aí também. Eu fiquei sabendo, viu, Bruno, que quem dá like aqui baixa o pace, viu? Eu também acredito nisso, Bruno. Eu acredito nessa missão. Clicou, abaixou. É isso aí, meu jovem Bruno, foi muito legal, a gente tinha um monte de coisa pra falar com você aqui, mas a gente quer trazer você de volta, quer marcar você pra trazer você de novo, aí sim, pra gente fazer uma resenha mais livre, falar mais de corrida, falar mais sobre um monte de coisa. Mas é isso aí, Andrezão, o microfone tá na sua mão aí, fica à vontade pra fazer os seus comentários finais. É isso aí, Tiagão. Agradecer, viu, Bruno? Olha lá, o Bruno tá abrindo a boca já de sono, porque amanhã tem treino. Com certeza amanhã tem treino, né? Quinta-feira. Às 6 da manhã. Aí, 6 da manhã. Aí, ó. Mas, viu, Bruno, agradecer pela presença. Nós queremos te convidar também um dia para vir comentar sobre uma prova. Assim como você fez aí, a gente comentou um pouquinho sobre Laurão, sobre Bosque, qual a subida e tal, né? Vamos pegar uma prova aí que a gente for junto, que nós vamos participar juntos, talvez uma SP-City, claro. E a gente sempre abre aqui de segunda-feira uma... Fugiu o nome, Thiago. O pós-prova é um Medal Monday. A Laís que trouxe esse nome pra gente que a gente não sabia nem como é que chamava. Era Medal Monday. Era qualquer outra coisa, menos Medal Monday. Ela falou que tinha esse esquema, então é esse nome que a gente vai usar. Então a gente comenta sobre a corrida e o Bruno já tá convocado pra pegar uma corrida aí que a gente participar junto pra vir, tá bom? Cara, o dia que você quiser, a SP-City de estar junto. Vamos estar lá. Já tá aí, diga de passagem, né? Inclusive a SP-City vamos estar no quilômetro 41. Exatamente. Uma bagunça lá, por lá. Viu? Então você que vai estar lá na SP-City, vai fazer a maratona, estaremos lá fazendo uma zoeira total. Então, vamos estar esperando o Pedro, tem uma galera aí que vai participar aí. O André Foligno vai estar lá também, a gente vai encontrar com ele. A Bruna acho que vai também pra encontrar com o André. Não sei se eu só não lembro, ela falou ontem na live se ela vai fazer 21 ou se vai fazer 42, isso eu não lembro. Mas de qualquer forma a gente vai se encontrar por lá, então na SP-City já tá convocado pra vir aqui trocar uma ideia com a gente aí, contar como é que foi essa impressão. Será um prazer. Uma opinião da SP-City, tá? A SP-City, em questão de organização, é uma das melhores provas do Brasil. Olha aí. Top. Eu nunca fiz, vai ser a minha primeira e provavelmente a minha maratona do ano que vem. A SP-City, ela não tem tanto vanglorismo que nem o Rio, tanto nome e tal. Mas em questão de organização, de kit, de expo, de percurso, é uma das melhores provas do Brasil. E qual a dica que você pode deixar pra quem vai fazer SP-City, no caso eu, por exemplo? Eu que sou mais novato, né? Que o André já é veterano, né, nessas coisas, né? Vai fazer 21, Vou fazer 21. Cara, a SP-City, ela sai ali do Pacaembu, vai até o Jockey, né? Ela passa por bastante ponto turístico.
É a primeira vez que você vai fazer 21? Não, essa é a terceira vez já. Eu tô na minha saga, né, de fazer... Minha meta é fazer 5 meias até o final do ano. Pro ano que vem eu encarar uma maratona. Então eu vou me acostumar com 21. Cara, os 21 da SP City, ela passa por bastante ponto turístico, bastante a parte histórica, tem bastante elevações e tal. Mas é uma prova que os pontos turísticos faz que a prova passa rápido. Se você dividir ela em 3 blocos de 7, 14, 21, você vai ver que a prova em si ela é uma prova charmosa, sabe? Aí não dá, Bruno, aí não dá. Aqui eu não vou bater meu RP, porque eu vou querer ficar tirando foto, vou querer ficar fazendo vídeo, aí não vai dar. Mas eu não termino a prova, pô. O Bruno romantizou a prova. Pô, romantizar. Eu vou ficar lá com a minha câmera assim, só fazendo vídeo, só eu não vou correr, pô. Mas em questão, se você treina bonitinho, é uma prova dura, né? Ela contém algumas elevaçõezinhas, principalmente na 23. Na 23, onde tinha o pórtico do Strava, né? Da Strava. Isso, é 23 de julho, alguma coisa assim. 23 de maio. É o mês então anterior. Tem quase 1 quilômetro de subida, só que é uma subida que ela não é tão inclinada, ela é mais extensa, né? Porém, você recupera logo em seguida, que depois que você passa... Tem a descida até o obelisco ali até o obelisco. Até ali o Ibirapuera, né? E as outras elevações são pequenas rampas, né? Quem gosta de subida é a Cindy, que acabou de mandar aqui, ó. Você é inspiração. Cíntia mandou recado aí, já colocou aqui na tela. Deu tempo da Cíntia chegar na live e mandar o seu salve. A gente já colocou aqui. E uma coisa que você falou, Bruno, fica até de gatilho pra gente poder trazer na próxima conversa que você vai estar aqui. Inclusive, a gente até falou com o Mário isso daí também. É que muitas vezes a gente fala muito de fazer a subida, mas o como fazer uma descida, que nem você já deu algumas dicas aqui no programa, é muito importante, porque na descida você pode se lesionar. Então, a gente vai fazer um programa exclusivo, um vídeo específico só como fazer uma descida, né? O Mário falou a mesma coisa que você. Às vezes a descida é onde mais pode te prejudicar, né? Te trazer uma lesão, né? É porque... Pensa assim, na descida, a gente já tá condicionado a pensar assim, na descida é onde você sentar a bota, né? Vai soltar o freio de mão, né? Então, assim, é onde vai gerar mais impacto, é onde vai ter mais geração de força e é onde pode vir a lesão. Porque na subida, a gente controla o pace, né? Exato. Então, na subida, a gente tá controlando o nosso ritmo. Né? Na descida já não, dependendo da forma que você desce e a velocidade, cara, você pode estragar a sua prova na descida. É verdade. Na verdade, Bruno, a subida controla o nosso pace, né? Exato. Mas eu acho que a subida, ela também é correlacionada a muito à nossa mente. Porque assim, quando a gente fala da meia maratona, da SP City, as primeiras coisas que a gente pensa é na subida. Né? Vou fazer a meia de Campinas, pô, tem o Laurão. Vou fazer a SP City, tem a 23. É como eu falei lá no começo, sabe? Quando a gente treina realmente, a gente já treina a subida. Exato. Porque né? A não ser se eu ficar só no cartódromo ou numa pista de atletismo, coisa que não é, né? Se você treina em Hortolândia, Sumaré, Campinas, cara, você vai pegar a elevação. Então, automaticamente, se cada um treinar, você já tá treinando pra subida, né? É isso aí. Eu, por exemplo, a minha próxima prova é a Tricolor One, que é a prova mais linda do mundo, a prova melhor organizada, a prova que tem, um ambiente mais bonito do mundo, a Tricolor One. Eu te convido a fazer qualquer dia, meu Bruno. Controversa, hein? A Tricolor One é a melhor prova do mundo. E ela tem esse caso aí que você falou, que é a subida. Então, todo mundo que faz a Tricolor One pensa na subida da Giovanni Gronk, que você pega ela 4 vezes, pra quem faz 10, pra quem faz 5, pega ela 2 vezes, pra quem faz só a caminhada de 3, pega só a metadinha dela. Então, eu acho que as subidas é o grande karma, é o grande momento da emoção de qualquer prova, né? E se tem subida, a emoção fica mais... fica mais gostosa, né? Thiago, mas vamos pensar assim, vamos pensar, hoje o ponto do corredor aqui na região é o Taquaral, né? Uma volta, vamos colocar uma volta com araus dá quase 6 km. Cara, se você fazer a volta completa, você vai fazer subida, descida e reto.
né? Porque qualquer mão que você fazer, tanto sentido horário e sentido anti-horário, você vai trabalhar subidas. 3 subidas, então, praticamente. Então assim, quando a gente treina no tacoral, a gente tá treinando na subida. Só que nosso consciente, a gente tá treinando na Lagoa Tacoral. Então, a gente não tem que temer as provas, porque automaticamente a gente já tá se preparando para a prova. É que a nossa cabeça é induzida a pensar apenas na subida. Aham. E você já acostumou tanto com aquele ambiente que você já não sente a dificuldade. Quando você pega uma subida diferente, você coloca aquele monstro e na verdade não é nada disso. Exato. Né? É que nem a brigadeiro, cara. Quando eu fiz a brigadeiro, cara, eu treinei tanto pra fazer a brigadeiro e quando eu fiz a primeira vez, eu pensei, cara, é isso a brigadeiro? Porque eu treinei tanto pra subida e quando eu fiz porque na verdade a brigadeiro é muito difícil pra quem vai fazer a primeira vez ou por superação. Sim. Mas quando você faz a brigadeiro, cara, ela é extensa. Ela é uma subida normal, não é uma... Nossa, que subida, filha da mãe, entendeu? Mas é uma... É que a São Silvestre tem toda aquela magia, né, cara? São Silvestre é uma corrida mágica, é uma corrida que não tem... A gente que tá acostumado a fazer meia maratona, você faz uma São Silvestre e fala, pô, mano, a São Silvestre é fichinha, mas há 2 anos atrás, pra mim fazer 10 quilômetros era um absurdo, né, cara? Então, E diga de passagem, eu sempre falo, se você for fazer a São Silvestre de um modo de curtir, é a melhor prova do mundo. É verdade. Se você for que talvez com pensamento de pace, talvez você vai se frustrar. Muito. Mas a São Silvestre, para quem quer curtir, entregar o ano, é a melhor prova do corredor de rua. Exato. Porque tem a união, tem a amizade, tem a animação, tem a festa do corredor, tem a alegria. Você vê gente superando, você vê gente agradecendo. Então, assim, para mim, a prova mais assim emocionante sempre vai ser a São Silvestre. Isso é verdade. Pra fechar o ano tem que ser, né? Eu acho que é a corrida ideal pra você fechar o ano. Sim, exato. É muito louco. Inclusive, antes de terminar aqui de vez, esse ano, o podcast Corrida On Demand, ele nasceu no dia da São Silvestre. Foi quando eu fiz a São Silvestre, gravamos o primeiro episódio e foi pro ar. Então, nesse ano de 2024, nós vamos fazer um ano de podcast. Palmas pra gente. E estaremos lá com o pelotão do Corrida On Demand na São Silvestre. Então, Bruno, se tiver com a galera da F2 lá, vamos dar um jeito de se encontrar lá, de fazer uma festa lá. Vamos fazer um casamento na São Silvestre que o Pedro e a Karen vão estar... Exato. Aí, ó, essa São Silvestre vai ter casamento, vai ter aniversário do Corrida On Demand, vai ter pelotão. Vamos fazer aquela festa, então tá todo mundo convidado a participar dessa festa com a gente. A gente vai tentar largar com todo mundo junto. Quem tiver camiseta vai com a camiseta. Vamos se divertir, vamos brincar. E cada um no seu ritmo, vai ser bem legal. E eu sei que vai ser um ano bem especial. E quem sabe a gente consegue se encontrar por lá, hein, meu jovem? Fazer essa festinha junto aí lá, hein? Com certeza. É isso aí. Andrezão, mais alguma coisa a acrescentar, meu jovem? Nada, falaram tudo. Tudo bem explicado aí. Maravilha. Brunão, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Um abraço. Obrigado pra todo mundo que participou aqui no YouTube, que mandou os seus recados, no Instagram também. Lembre-se, meus jovens, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É isso aí. Vai treinar amanhã cedo. Não vem com desculpa, porque eu fiquei ouvindo o podcast até tarde e eu perdi a hora. Não tem desculpa. Vamos que vamos. Estarei esperando todo mundo. Isso aí, ó. E se você treina sozinho ou com assessoria, essa é a pergunta que nós vamos deixar no Spotify. No Spotify tem uma caixinha de perguntas agora e a gente quer saber se você treina sozinho ou se você treina com alguma assessoria, tá? Se você não ouve pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário lá no nosso Instagram, @Corrida On Demand, o link tá na descrição do programa, ou deixar lá no nosso direct. Enfim, a gente vai fazer essa pesquisa porque a gente tá pensando em uma coisa bem legal. E se por acaso você treina aí pela região de Campinas, fica a dica aí também de conhecer a assessoria do Bruno, tá bom? Deixa aí nos comentários no nosso podcast, tamo junto. É isso aí, né, galera? Bora dormir que amanhã tem treino. Grande beijo pra vocês. Aumenta a trilha aqui de novo. Aê, agora sim. Tchau, galera. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.